Muito bem, pode saltar para nós aí. Não precisa nem abrir, né? Porque se você não souber Salmo 23, verso 1 de cor, você tem que se converter. Vamos lá então. O Senhor... De novo. Agora, para não achar que você é egoísta, você quer só para você, vira para a pessoa que está do seu lado e fala com ele: o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Amém? Agora no original, no hebraico, Adonai Roi Lo Eshá. Ué, não vamos falar não? Adonai Roi El Eshá, ou melhor, Lo Eshá. Amém? Então você já sabe hebraico aí, ó. Muito bem, o nosso assunto hoje é esse. Fala para mim aí, coloca. Diga aí. Vivendo sem medo do amanhã. Porque, querido, quanta gente há vivendo com medo do amanhã? A história relata que, após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desamparadas, desabrigadas, sem família, e eles levaram para um alojamento especial. Alimentaram, cuidaram dessas crianças, mas observaram uma coisa, que elas não conseguiam dormir bem. E por fim, então, um psicólogo descobriu a razão desse problema. Tratava-se de uma insegurança. E daí veio a ideia, quando elas fossem dormir, então eles davam um pedaço de pão para cada uma delas. Mas não era para elas comer, era para elas segurar esse pedaço de pão. E por incrível que pareça, a certeza que elas tinham, que no outro dia elas teriam pão para comer, fez com que alcançasse resultado milagroso e essas crianças passaram a dormir bem. As pesquisas têm mostrado, eu gosto muito de pesquisa, você volta que sempre eu cito aqui pesquisa, tem mostrado que o maior problema das pessoas hoje é a preocupação com o amanhã, com o que vai acontecer. Se é o estudante, ele está preocupado se ele vai passar no vestibular. Se é um concurseiro, ele está preocupado se ele vai passar no concurso. O que paga aluguel está preocupado se ele um dia vai conseguir, amanhã ele vai conseguir deixar de pagar aluguel. Se alguém está solteiro, está preocupado se vai arranjar alguém para casar. O outro está preocupado se vai se livrar das dívidas. O que está enfermo está preocupado com amanhã se ele vai conseguir se curar da enfermidade. Os pais estão preocupados se os filhos vão se dar bem na vida. Outros estão preocupados se vão conseguir continuar pagando o plano de saúde. Pais preocupados se vão conseguir continuar suprindo as necessidades da família. Querido, esses e muitas outras situações têm mostrado que a grande preocupação das pessoas é com o amanhã. O Salmo 23, ele é o salmo mais lido, mais recitado, mais cantado no mundo todo. É o primeiro que as crianças e até mesmo o novo crente decoram. É o mais lido à beira de um leito de enfermidade. Esse salmo tem trazido conforto às pessoas que têm se encontrado em situação difícil, precisando de um conforto, de um alívio. E os doentes têm encontrado cura neste salmo.
Ah, querido, que bom saber que Jesus é o nosso pastor. Aliás, ele mesmo assim se chamou: eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia, aleluia. O autor de Hebreus, lá no capítulo 13, verso 20 e 21, diz que ele é o grande pastor das ovelhas, pastor que as guia e que vive por elas. Pedro viu como supremo pastor aquele que voltará para resgatar as suas ovelhas, para poder recompensá-las. Jesus é o bom pastor. Mas quais as credenciais que o qualificam como o nosso pastor? Querido, muitas. Eu vou citar algumas. Por exemplo, ele é o Deus soberano. O que eu falei? Ele é o Yahvé, ou Jeová. Esse é o nome de Deus. Davi poderia ter escolhido vários nomes pelos quais ele poderia ter falado a respeito de Deus. Mas esse nome é tão importante que ele preferiu esse nome ao invés, por exemplo, de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Eolam, que é o Deus Eterno. Mas Davi, embora tenha outros títulos que ele poderia chamar, ele preferiu chamá-lo de Yahvé. Ou Yahvé, como alguns. Eu prefiro Yahvé. E por que Yahvé, pastor? Porque Yahvé é o nome de Deus. Você pode me chamar de pastor, de reverendo, de pregador. Esses termos podem me descrever, mas não é o meu nome. Se você quiser me chamar pelo nome, você tem que dizer Joel. Então, se você quer chamar Deus pelo nome, você tem que dizer Yahvé. Ou Yahvé. Porque Yahvé significa eu sou o que sou. Quando Moisés é chamado para libertar o povo, ele vai dizer assim: mas quem é que está me mandando? Ele diz: eu sou o que sou. E o que eu vou dizer quando chegar lá para o povo? Diz que o eu sou te mandou. Aleluia. Então, querido, ele é o nosso pastor, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Segunda coisa, ele é um Deus imutável. Quando eu digo eu sou, eu preciso colocar alguma coisa a mais. Eu sou feliz, eu sou forte, eu sou bonito, eu sou calmo, eu sou Joel. Mas Deus não precisa acrescentar nenhuma palavra. Eu acho que merecia aí um aleluia, um glória a Deus, mas tudo bem. Ele não precisa acrescentar nenhuma palavra, porque ele nunca muda. Porque Deus é o que é, ele sempre foi e jamais deixará de ser quem ele é. Aleluia. Por isso ele é o nosso pastor, porque ele não muda nunca. Pessoas, querido, podem nos confortar na tempestade, mas ele é o único que pode acalmar a tempestade. Pessoas, amigos e parentes podem nos pegar na mão na hora da morte, mas só ele venceu a morte. Os filósofos podem debater sobre o significado da vida, mas só ele pode nos dar a vida. Aleluia. Que bom saber que nós temos um pastor que é imutável. E ele mesmo diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Terceira coisa, ele é o Deus criador. Embora Deus crie, ele nunca foi criado. Embora Deus faça, ele nunca foi feito. Embora Deus cause, ele nunca foi causado. Ninguém soprou vida dentro de Deus, ninguém o gerou, ninguém o deu à luz. O salmista diz: antes que o monte nascesse, antes que a terra e o mundo formasse, de eternidade a eternidade tu és Deus.
Aleluia. Ele não teme terremotos, ele não teme filosofia, ele não teme enfermidade, ele não teme vulcões, ele não teme nada, absolutamente nada. Sabe por quê, querido? Porque ele estava aqui antes dessas coisas existirem, e depois que essas coisas deixarem de existir, ele vai continuar existindo. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, ele é o Deus ingovernado. Nem sei se essa palavra existe. O que eu quero dizer é que nós somos governados, Deus não. O clima decreta a roupa que nós vamos vestir. A gravidade ela dita a nossa velocidade. A saúde dita o nosso vigor. Mas o nosso Deus, o Yahvé, o nosso pastor, não verifica clima, porque Ele fez o clima. Ele não desafia a gravidade, porque Ele foi que a criou. Ele não é afetado por problema de saúde, porque Ele não tem corpo, porque Ele é espírito. Aleluia. Ele é o Deus onipresente. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui e até a última galáxia desse universo ao mesmo tempo. O salmista diz: para onde me fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao mais alto, o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, até ali tu estás também. Ei, querido, esse é o meu Deus, é o seu Deus, esse é o nosso pastor amado. Então por que viver com medo do amanhã, se você tem um Deus que é o Todo-Poderoso acima de todas as coisas? Confia nele, amado. Tem pandemia, tem peste, tem isso e aquilo. Querido, tem tudo isso, mas não tem nada que é mais poderoso que o seu Deus. Alabaxara. Outra coisa, ele é um Deus pessoal. Observe que Davi diz assim: ele é o meu pastor. Ou seja, ele não é um Deus distante, querido. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus presente, é um Deus que se fez carne, que se tornou um de nós, que nos amou, que nos redimiu, que veio fazer morada nos nossos corações. É um Deus pessoal, por isso que nós podemos dizer que nós temos um Deus pessoal, que Ele é o nosso pastor, que Ele é o meu pastor, que Ele é o seu pastor. Aleluia, aleluia. Outra coisa, por que nós precisamos de um pastor? Porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos ovelhas. E por sermos ovelhas, nós temos as nossas fragilidades. A ovelha é o animal menos capaz de cuidar de si mesmo. Porque elas são simples. E às vezes até ingênuas e tolas. Elas são indefesas. Já observou que elas não têm presa, não têm garra, elas não mordem, elas não correm o suficiente para escapar. Por isso que elas precisam de um pastor. E é por isso que o pastor tem que estar sempre atento, não pode desviar o olhar das ovelhas do rebanho. Querida, é por isso que eu e você, como ovelhas, também estamos sujeitos a estas coisas. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o meu pastor e o seu pastor, que não desvia um segundo sequer o olhar de nós, porque Ele conhece as nossas fragilidades. As ovelhas se sujam. Você já notou que um gato, ele se limpa, o cachorro se limpa, os pássaros vão na água para se banhar, se lavar. Os ursos mergulham nos rios também para poder se banhar. Mas ovelha não, elas se sujam e fica assim mesmo. O pastor tem que limpá-las. O pastor tem que tirar delas os carrapichos, as sujeiras que muitas vezes acumulam na sua lã, no seu corpo.
Ei, querido, que bom saber que eu e você temos um pastor que cuida de nós, que nos limpa, que cuida de nós, que nos trata com amor e carinho. Porque ao andar por esse mundo, muitas vezes nós sujamos. Mas o Senhor Jesus nos limpa e nos purifica. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Outra coisa, as ovelhas são míopes, elas não enxergam o perigo, elas não veem o abismo e nem percebem o predador chegar. Por isso elas precisam do cuidado do pastor. E a palavra de Deus diz também que o inimigo está sempre ao nosso redor, bramando como um leão. Mas que o pastor amado, o Senhor Jesus, tem cuidado de nós. Ovelhas são teimosas. Muitas vezes o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado para poder tirá-la do abismo. As ovelhas, elas não têm senso de direção. Se elas forem deixadas sozinhas, elas podem cair num precipício, num abismo, ou seguir trilhas perigosas. Por isso eu volto a repetir, por essa razão, o pastor tem que estar sempre de olho, porque de repente uma começa a sair, se desgarrar, ele tem que ir lá e trazê-la para junto do rebanho. Por isso que elas precisam de um pastor. Querido, é por isso que eu e você também precisamos desse pastor amado, querido, que dá a vida por nós. Aleluia, aleluia. Ele é um pastor que nos ama e ele já provou isso. Então Jesus é o Yahvé Roi, o nosso pastor pessoal. Jesus é o Yahvé Jireh, o pastor que supre as nossas necessidades. Jesus é o Yahvé Shalom, o pastor que nos dá a paz. Jesus é o Yahvé Rafá, o pastor que sara as nossas enfermidades. Jesus é o Yahvé Tsidkenu, o pastor que nos justifica e nos perdoa. Jesus é o Yahvé Shammah, o pastor que está sempre presente. Jesus é o Yahvé Nissi, o pastor que nos dá a vitória. Vocês estão caladinhos? Cada Yahvé desse aqui merecia um aleluia, um glória a Deus. E o versículo diz, ele é o nosso pastor e nada. Ei, querido, se Jesus é o seu pastor, querido, nada vai te faltar. Ele dá descanso ao cansado. Ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele nos anima nas horas trevosas, as horas difíceis da nossa vida, querido. Ele nos honra e nos coroa no meio da aflição. Ele nos toma no colo. E quando tudo terminar, Ele irá nos receber na glória. Aleluia. Que conforto, querido, essas palavras nos trazem. Jesus é aquele pastor que nos oferece plena satisfação. Você sabia que a maior e a mais congestionada prisão é a prisão do querer? Nenhuma prisão é tão perigosa, nenhuma prisão é tão populosa, nenhuma prisão é tão permanente do que a prisão do querer. A maioria dos seus ocupantes nunca saem dela, nunca escapam, nunca são soltos. Sabe por quê? Porque as pessoas sempre estão querendo algo mais. Há pessoas que vivem nessa prisão do querer. Você já viu gente que nunca está satisfeito com nada, com o que tem, mas o negócio é sempre querendo algo mais. Querem algo maior, querem algo mais bonito, querem algo mais rápido, querem um emprego novo, querem um carro novo, uma casa nova,
uma televisão nova, uma roupa nova, um cônjuge novo. Porque elas pensam que se tivessem tudo o que elas querem, seriam felizes. Mas elas esquecem, querido, que o cheirinho do carro novo passa, o emprego novo fica velho, o vizinho compra uma televisão maior, o cônjuge novo tem, não aqueles, mas outros defeitos, talvez até pior do que o que você tinha. Então essa é uma prisão, a prisão do querer, que as pessoas quando caem nela, querido, dificilmente saem. Espero que você não esteja nessa prisão. Mas, querido, sabe quem é que pode dar para nós a plena satisfação e nos tirar dessa prisão? É aqueles que têm o Senhor Jesus como pastor. Porque quem tem Jesus como seu pastor, nada faltará. Aleluia. O que eu tenho em Deus é maior do que o que eu não tenho na vida. Você pode repetir isso? O que eu tenho em Deus é maior do que o que eu não tenho na vida. Sim ou não? Pensa no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro, nas suas joias, na sua empresa. E deixa eu te dizer uma coisa, uma não, duas. Primeiro, seus bens não são seus. Porque quando você partir desse mundo, querido, você não vai levar nenhum centavo. Caixão não tem bolso. E funeral não tem caminhão de mudança. Quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, perguntaram ao seu contador, curioso, o seu contador queria saber: ei, quanto John Rockefeller deixou? E o contador respondeu: tudo. Segunda coisa, os seus bens não são você, ou seja, quem você é não tem nada a ver com a casa que você mora, não tem nada a ver com o carro que você dirige, não tem nada a ver com a roupa que você usa. Aliás, Jesus disse isso, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Deus não conhece você, querido, pelo doutor fulano de tal. Deus não conhece você, querida, pela casa bonita que você mora. Deus não conhece você pelo bonitão da escola. Deus conhece o nosso coração. Aleluia. E é por isso que o autor de Hebreus disse: olha, que haja em vós o cuidado, para que nunca vocês tenham um coração infiel para com Deus. Ou seja, nunca esqueça que o Senhor Jesus, o nosso pastor, tem cuidado de nós e que não tem nos faltado nada. Querido, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E você também. Aliás, se você for sincero, nós temos muito mais do que nós precisamos. Muito. Um missionário estava realizando um culto numa colônia de leprosos. E antes da palavra ele estava ministrando, dirigindo o período de cânticos, de adoração, de louvor. E ele então perguntou: alguém tem alguma canção favorita? E uma mulher virou-se para ele e ele disse que nunca viu alguém com aparência tão desfigurada. A mulher sem orelhas, sem nariz, já sem os seus lábios. E ela levanta a mão, naturalmente não a mão, mas um cotoco, porque não tinha mais os dedos. E ele disse: pois não. E ela disse assim: será que nós poderíamos cantar? Quantas bênçãos, quantas são,
recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você pode entender isso? Não é o que você tem, não é o que você é. É o que Ele tem feito e o que Ele é. Certa vez um senhor chegou para o pastor para pedir um conselho. E ele estava num colapso financeiro. E ele chegou e disse: pastor, estou numa situação terrível. E o pastor disse: o que foi, meu irmão? Eu perdi tudo. E o pastor disse: é verdade, irmão? Eu me entristeço realmente. Estou muito triste juntamente com você, por você ter pedido a sua fé. Não, pastor, não é isso, eu não perdi a minha fé. Então eu estou muito triste por você ter perdido o seu caráter. Ele disse: não foi isso que eu disse, pastor, eu continuo com o meu caráter. Ô, meu irmão, então estou mais triste ainda por você ter pedido a salvação. Pastor, que é isso? Eu não disse isso, eu não perdi a minha salvação. E o pastor disse: bem, se você não perdeu a sua fé, se você não perdeu o seu caráter, se você não perdeu a salvação, não me parece que você tenha perdido alguma coisa tão importante. Querido, se você tem Jesus na sua vida, então você tem tudo. Se você tem Jesus na sua vida, querido, você não precisa viver com medo do amanhã, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Diga agora: o Senhor é o meu, põe a mão assim, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala para o seu irmão de novo: olha, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Amém, querido? Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar. Parabéns aos papais que aqui estão, os papais que estão, nos assistindo, que estão do outro lado. Deus esteja abençoando, E a nossa gratidão por termos um Pai maravilhoso que é o nosso Deus, o Senhor, de todas as coisas. Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado a Deus por esse dia que nós podemos comemorar o Dia dos Pais. E obrigado a Deus porque um dia o Senhor nos adotou através do Teu Filho, Jesus, como filhos, ó Pai, membro da Tua família. E por isso, ó Pai, nós temos alegria, privilégio santo e maravilhoso de sermos Teus filhos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão linda, tão especial. Obrigado, meu Deus, por cada papai aqui, por cada papai que está ao alcance da nossa voz. Deus querido, eu oro pedindo que o Senhor abençoe aqueles que estão com a saúde abalada, que estão enfermos. Ó Deus, que o Senhor entre com providência, para que eles tenham saúde, para que o mais breve possível possamos estar juntos aqui. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor já tem entrado com providência nessa pandemia, ó Pai. E, ó Deus, em breve nós vamos ver, meu Deus, a Tua casa novamente, ó Deus, meu Pai, lotada, Senhor Deus, meu Pai, dos irmãos aqui presentes, as nossas crianças, meu Deus e meu Pai, alegrando os nossos corações e o coração do Senhor. Pai querido, oh meu Deus, continue, ó Deus, entrando com providência e abençoando esta nação, abençoando, Senhor Deus, também as outras nações que têm vivido essa pandemia. Abençoa, meu Deus, os nossos governantes, dando livramento, dando sabedoria. Continue abençoando a ciência, ó Pai, para que chegue, meu Deus, meu Pai, a uma vacina eficaz, a um medicamento eficaz, ó Pai. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é o Senhor da ciência. O Senhor, meu Deus, é o meu Pai,
Pai é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Por isso nós cremos, ó Pai, na Tua providência, Pai. Cremos que muito em breve, ó Pai, nós vamos estar livre, completamente livre dessa pandemia, Senhor. Pai, leva-nos em paz agora aos nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma noite, meu Deus, meu Pai, abençoada, Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênção, Senhor. Pai querido, assim nós oramos, ó Pai, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém, amém, amém.